Bom, aí a pessoa, quando ela tem o primeiro contato espiritual dela, e eu não estou falando aqui por intermédio de substâncias que contenham, por exemplo, a dimetiltriptamina, mas, por exemplo, um EQM, ou que seja, uma situação onde você dormiu e de repente você acorda paralisado. Ou de repente você vê alguém passar na sua frente e mais ninguém viu. Alguns fenômenos aconteceram antes e você não percebeu, certo? E eu tô aqui para explicar para você. Esses fenômenos, eles acontecem e a gente normalmente não percebe porque existe uma coisa chamada filtro astral. É um pouco diferente, por exemplo, do véu do esquecimento e do astral da recordação. É um pouco diferente. Porque note você, observe bem. Você, para ter acesso, portanto, um deslocamento áurico, se o corpo fica em repouso, o metabolismo, obviamente, sofre uma leve alteração e o seu espírito ele se desloca. Mas isso também pode acontecer em micropontos. Esse deslocamento não precisa ser em todo o espírito, em todo perispírito. Não há necessidade de ser necessariamente com todo, né, sabe, toda essa matéria espiritual, digamos assim. Pode ser que o seu chakra frontal ele tenha dilatado sem querer, porque antes você teve há algumas semanas alguma prática de yoga ou alguma outra prática que fez com que o chakra frontal ele acabou que por dilatar. Ou você pulsou uma luz no centro da testa. É importante você deixar o seu like e se inscrever aqui. Estou querendo dizer o seguinte, ó. Antes de você ter um desdobramento ou um microdesdobramento, normalmente a visão ela fica turva. E alguns sinais, alguma coceira, alguma coisinha, ela acontece. Algum queimor até nas nádegas. Acaba acontecendo ou um movimento estranho, um arrepio. Você não percebeu e aí acabou que acontecendo um fenômeno mediúnico. Alguns fenômenos eles acabam acontecendo, mas antes de acontecer ele dá um sinal de que vai acontecer. Nada mais é do que um sinal do lado de lá, informando que haverá um sinal do lado de cá. Mas às vezes por conta do medo, do desconhecido, tudo mais, etc e tal, as pessoas acabam que por não se permitir. E esse medo, né, uma outra coisa que pode acabar impedindo de ter uma boa projeção, um bom contato, é uma péssima respiração. Quando você tem uma péssima respiração, isso pode impedir de você não se conectar bem com o outro lado de lá. Quando falo outro lado de lá, são várias moradas, várias dimensões, vários lugares que é muito complexo chegar aqui para você falar assim, olha, só tem um lugar. Eu já fui para alguns lugares. Já fui para alguns lugares. Alguns que eu nem me lembro, inclusive. E isso é muito interessante porque às vezes você está tendo um sonho e de repente você, nossa, eu caí da cama. Mas na verdade eu não caí, eu estou deitado ali em cima. Não foi você quem caiu. A matéria permaneceu ali parada. Foi o seu espírito quem caiu, portanto foi você sim, né? De certo modo, digamos assim. A matéria permaneceu deitada e você apenas caiu. Ou você está sonhando e sente aquele frio na barriga. Porque o seu espírito já está em outro lugar. A sua matéria está ali parada. Aquele frio na barriga é porque provavelmente você desceu de uma determinada altura e aquele frio na barriga acabou, né, que por se apresentar. Então, é a questão do astral. Então, esse entendimento sobre o astral é importante, porque muita gente fala assim, olha, para eu ser um mago, eu tenho que ter entendimento sobre círculo mágico, né? Sobre mantos, sobre incenso, sobre consagração, banimento. Aí, cara, escuta, não existe só a magia que, óbvio, existem os princípios cabalísticos. Tem outros tipos de magias, porque a grande ferramenta mágica que os grandes autores vão falar aqui, a gente vai ensinar para vocês, é principalmente a imaginação, portanto, o poder de visualizar e a palavra. As melhores ferramentas que um mago possui é a imaginação para criar influência e a palavra para criar realidade.
Então, isso é importante a pessoa entender, porque, veja, é um princípio universal da luz astral e da vontade. Mas espera, mas é do princípio universal, porque no capítulo 1 fala que, obviamente, que todo edifício das chamadas ciências ocultas repousa sobre um princípio absoluto e inegociável, nada é arbitrário. O universo, segundo o pensamento mágico-cabalístico, e aí, obviamente, ele está falando aqui de mágico-cabalístico, tá? E as outras demais artes ocultas que existem ali e acolá, né? Tantos e tantos professores ocultistas que entendem de tantas outras artes aí, artes de lá do Egito para lá do Egito, além do Egito, envolvendo tantos e tantos outros povos com suas magias e mais magias. Então, existe somente essa magia aqui? Não, existem outras. Obviamente que essa, se a gente for parar para observar, ela é bem sistematizada, ela tem todo um sistema, né? Imagens com princípio alquímico, com nomes que vai de Keter até, às vezes, Malkuth e traz, né, toda aquela insígnia e palavras com suas significâncias envolvendo planetas, né? Triângulo sabe, espelho negro, cabalístico, e sabe, tem tantas coisas, tantos materiais, que a gente tem a escolha, a opção de escolher utilizar ou não. Tá? Então, não é regido pelo acaso, mas, obviamente, pelo capricho divino ou por forças cegas em conflito. Não é. Ele é uma ordem, ele é uma ordem viva, uma harmonia regulada por leis precisas, ainda que invisíveis aos sentidos comuns. Então, só para repetir aqui, né? Portanto, repito repto. Né? Mágico cabalístico, segundo o pensamento mágico cabalístico, apresentado no texto, portanto, de Dogma e Ritual da Automagia, não é regido pelo acaso, pelo capricho divino ou por forças cegas em conflitos. É uma ordem divina. Então eles pegaram todo um princípio de ordem divina e ele colocou aquilo ali e transcreveu naqueles mantos, transcreveu, né, naqueles triângulos, colocou as palavras em hebraico por pensar, imaginar, crer, que aquelas palavras em hebraico transmuta, traz consigo energia. Inclusive existem pêndulos, até de radiestesia, que contêm, né, palavras em hebraico. Né? E isso obviamente não é por acaso. Então, onde o homem vulgar vê sorte ou azar, o iniciado, portanto, aquele que foi iniciado numa determinada ordem, seja ela Golden Dawn, Rosa Cruz, enfim, reconhece causas ocultas. Reconhece causas ocultas. Equilíbrios rompidos ou restaurados, correntes formadas e dissipadas. E eu dividi, obviamente, essa parte aqui, final, em 3 capítulos. Então, este princípio, ele dissolve desde o início a noção ingênua de um bem e de um mal absoluto. Olha, essa questão do bem absoluto, o bem de fato ele é absoluto. O mal ele não é absoluto, ele não é absoluto, mas o bem ele é absoluto. Tá? Porque você imagina só, se o bem ele não for absoluto, claro que aí agora a gente fala novamente daquela questão do grau, né? E aí entra todo um princípio filosófico aqui consigo. Como assim? Ó, o bem ele não é absoluto e o bem ao mesmo tempo é absoluto. Isso aqui nesse caso a gente pode até, entre aspas, relativizar. Quando eu falo que o bem é Deus, portanto, é absoluto. Se o bem é Deus, e de fato ele é do bem, né? Então é absoluto. Jesus é absoluto. O poder celeste é absoluto. As egrégoras que estão ligadas ao poder celestial, portanto, a força do bem, neste caso, é absoluto. Mas o mal, ele sempre será vencido pelo bem, portanto, ele não é absoluto. Ele pode ser absoluto nas artes sombrias, né? Que a gente não vai praticar aqui. Concebidos como entidades independentes. O bem e o mal não são substâncias opostas, mas direções da vontade de uma mesma força, dentro de uma mesma força universal. A energia que constrói é a mesma que destrói. O que muda é o eixo moral que a orienta. Porque se eu falasse que o bem e o mal, né, essa questão, aí também entra uma outra questão de um outro grau, certo? Porque aí nesse caso, lá no além do além, né, esse princípio de bem e mal é muito terreno, é muito matéria. Lá as coisas são bem diferentes. As coisas são bem diferentes. A energia que constrói é a mesma que destrói. O que muda é o eixo moral que a orienta. Assim como o fogo aquece ou consome, conforme seu uso.
A força universal manifesta-se como criação ou ruína, né? E, obviamente, essa questão de bem e mal também entra numa outra questão de um grau, no sentido, né, mental, né, material, humano, humanoide, de pensar, né, que constrói e destrói. E se essa construção, e se essa destruição for parte de uma construção? E se para destruir for necessário criar? E se às vezes para criar for necessário criar? Porque às vezes eu quero construir uma casa bonita, mas poxa, eu já estou com a casa ali, eu já tenho uma casa, mas eu quero fazer daquela casa uma casa melhor. Eu não vou quebrar uma parede, eu não vou quebrar sabe, um piso, não vai quebrar nada. Um telhado para construir uma outra casa melhor dentro daquela que já está. Será que, no caso, uma reforma, para reformar? Então, esse princípio é importante se observar, conforme a consciência que a dirige. O meio dessa força é chamado pelo texto de luz astral. Ela não deve ser entendida como metáfora poética, mas como um conceito técnico, um fluido universal, né, intermediário. E uma outra coisa importante, tá? Quando você começa a trabalhar bem o seu chakra frontal, e obviamente o laríngeo, né, de maneira secundária, mas eu costumo ensinar às pessoas, né, que é importante trabalhar todos os chakras, meditar, focar, pulsar em todos. Mas para ver e para ouvir, tem chakras secundários em várias regiões do rosto, né? Tem chakra aqui próximo dessa região, alguns aqui, nesses pontinhos aqui, né? Aqui, pronto, aqui nessa região tem chakras que são secundários, que estão nessas regiões, que eles auxiliam também na liberação de todo um fluxo, de todo um fluido, digamos assim. Não deve ser entendido como metáfora política, mas como um conceito técnico fluido universal, intermediário entre o espírito e a matéria. Receptáculo das formas, memória viva do mundo. Portanto, o mundo também tem memória, né? Tudo o que o homem pensa, sente ou deseja imprime nela uma marca. Nada se perde. As imagens, emoções, intenções e atos deixam traços que se acumulam, né? Se combinam e se transmitem. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, olha, às vezes a melhor forma de você pagar pelo seu pecado é se lembrar do pecado que você cometeu. Porque se de fato aquele pecado causou dor a alguém, aquele erro que você cometeu causou dor a alguém e não te causou dor, é porque o seu grau ainda está muito baixo. E quando a dor e quando aquele pecado te fez mal, é porque também, obviamente, é um tanto quanto complexo, né? Por exemplo, você fez uma coisa que não deveria. Você fez uma coisa errada. E você tem ali um cidadão que você gosta muito e você acabou fazendo uma coisa que, poxa, você não quer contar a ele. Você vai guardar até o final da tua vida, mas lá no além não haverá inverdades, haverá revelações. Então, nessa matéria que você pode até esconder, mas chegar lá, tudo vai ser revelado. E quando você faz a projeção astral, e quando você sai do corpo, quando você entra em contato com essas entidades, com esses espíritos, você começa a perceber que falar a verdade é sempre a melhor coisa. Falar a verdade é sempre a melhor coisa. Mentir não compensa. Porque uma hora vai ser revelado. Você vai guardar e tal, vai maturar aquilo, mas uma hora você vai ter que falar. E uma outra coisa também. E aquilo de você guardar, às vezes, te causa uma dor que é pior do que pegar em um cacto e passar aquele cacto no rosto e lascar sua cara em banda. Porque é doloroso mesmo. Doloroso. Você cometeu um pecado que você não quer comentar com ninguém, que foi contra a pessoa que você ama, e você não quer falar aquilo ali. Só de você não falar aquilo ali e guardar pra si, você sabe que se você falar vai causar mais dor e mais problema ainda. Mas por dentro, tenha certeza que causa mais dor do que se você falar. Porque se você falar, em alguns meses aquilo ali pode até ficar só em fluidos. Mas você se soltou. Você, sabe, desabafou. Você liberou aquilo ali. Mas é melhor você soltar mesmo, sabe? Mas é melhor você se libertar disso. Porque às vezes essa dor, ela por mais que seja também necessária, para provar para você mesmo que às vezes, né? Ah, mas poxa, o meu karma. Vou tentar explicar para você também aqui que está me assistindo de uma maneira para ficar melhor. Porque eu não gravo esses vídeos, já falei. Esses vídeos eu não gravo somente para vocês que estão me assistindo, eu gravo também para minha família, para meus amigos.
dar um exemplo aqui, né? Uma pessoa, ela, ela matou alguém. Eu nunca matei ninguém, pelo amor de Deus. Ela matou alguém. Só que o crime foi tão bem sucedido, digamos assim, não existe crime bem sucedido, né? Mas ela matou uma pessoa. Só que ela não vai comentar isso pra ninguém. O astral, a aura, a memória áurica, né? Essa informação já está no ar. Se está no ar, né? O que está em volta já tem uma noção. Alguns espíritos podem até não ter visto, mas os mais evoluídos, obviamente, já sabem. E acontece todo um movimento cósmico quando você faz quando você toma algumas atitudes. Às vezes a pessoa está com a vida toda atribulada, ela não sabe por quê. Ela plantou alface e está querendo colher jujuba. Aí não tem como, né? Então ela matou uma pessoa e tá todo mundo acobertando. Ela tem amizade com a polícia, amizade com juízes e todo mundo acobertou. Só que dentro dela existe um bem universal que a centelha divina colocou dentro de cada ser, que faz com que aquilo ali sempre volte à tona. E aquela lembrança, ela volta a aparecer. Aquela lembrança, ela vem sempre aparecendo. Por quê? Para te castigar direitinho e devagarinho. Para você pagar por aquilo que você fez. De maneira mitigada. E às vezes a lembrança, ela dói tanto que às vezes não é nem mitigado o negócio. É bruto mesmo. Então, é por meio da luz astral que pensamento, emoção, corpo e destino se ligam. Ela conserva impressões, transmite influências e torna possível tanto os fenômenos da vida psíquica quanto os da vida física. Não existe magia branca ou magia negra fora dela. Porque toda ação verdadeira atua nesse meio. Obviamente, né? Magia é magia e ponto final. Existe a magia sombria dentro do âmbito de que, quando a gente fala de magia sombria, é um pouco regional, digamos assim. Mas quando eu em particular falo de magia sombria, eu falo no sentido de entender e como fazer uma arte ligada para o mal, que karmicamente é negativa, que foi a que eu mais me aprofundei em toda a minha vida. Porque para você praticar uma magia do bem, basta você fazer uma oração, né? E ter uma boa prática. Uma boa. Né, ser honrável, né? Digamos assim. Ter honra, aliás. Então, porque toda ação verdadeira atua nesse meio. A diferença entre magia legítima e a magia perversa, interessante, não está no agente, mas na vontade que o governa. A vontade humana é, portanto, o verdadeiro operador. Contudo, o texto é rigoroso ao definir o que chama de vontade. Veja, para você aumentar essa vontade, portanto, você acaba, sobretudo, aumentando este poder da vontade, aí existe castidade, existem processos, trabalho duro, trabalho árduo, um trabalho que ele é feito, que dói as costas, que cansa e mentalmente te deixa exausto. E isso faz com que você prove não somente a si mesmo, mas também para o astral que você tenha vontade dentro de si e aquela vontade ela se transmuta, ela se apresenta. Você imprime aquilo ali. Não se trata de um desejo passageiro, nem de uma emoção momentânea, tampouco de uma fantasia ociosa. Vontade é intenção persistente. E como é que eu vou provar que eu estou com essa télema, com essa vontade persistente? Confirmada por atos, sustentada no tempo. Então ela requer tempo e ela requer ato. Então, para comprovar que eu estou com a vontade necessária e, portanto, eu tenho este poder, que a vontade é um poder, que ela é confirmada também pela vontade, e também a vontade ela é confirmada pela coragem. Tá? A vontade ela é confirmada pela coragem. E, obviamente, por atos e tempo. Atos, tempo, coragem. É uma tríade que forma ali, né, esse alto pináculo, essa vontade em si. Apenas essa vontade cria correntes reais na luz astral. Com a vontade eu vou pensar, farei e vai acontecer. Pensamentos fugazes dissipam-se, a vontade fixa organiza forças. Daí decorre uma responsabilidade profunda,
Querer é agir. E agir é criar. Aqui já tá de bom tamanho, aqui vocês pegam e anotam aí, tá bom? Não tem muito segredo, até porque, né, obviamente, quando ignora as leis que regem essas forças, transforma-se em vítima daquilo que movimenta as cegas. Eu já disse tudo. Né? Magia negra, do enfeitiçamento da doença e das influências astrais. Nesse ponto do livro, que Eliphas Levi, ele define, ele explica, ele redefine radicalmente o sentido de magia negra. Ela não é uma superstição vulgar, nem uma fantasia religiosa, nem um pacto literal com um ser exterior dotado de existência absoluta. Magia negra é o uso da mesma força universal, portanto a luz astral, dirigido por uma vontade desordenada, egoísta e fixada no erro, né? Ou fixa no erro ou no ódio, obviamente. O chamado diabo não é apresentado como um princípio rival de Deus, mas como um símbolo de força universal desviada de seu equilíbrio. Ele representa o abuso da energia vital pela vontade que se separa da ordem. Então, aqueles rituais que envolvem sexos, né, troca de casal e bererê parará e tal, entra dentro deste âmbito aqui. Você queira ou não. Se envolve a liberação de um fluido vital. Olha, o fluido vital é o sêmen do homem. O sexo, a relação entre um homem e uma mulher. Você despejar tal líquido sagrado traz um certo movimento astral, entende? E isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Ele representa abuso, né? No caso aqui, né, o chamado diabo não é apresentado, ler novamente, não é apresentado como um princípio rival de Deus, mas como um símbolo da força universal desviada de seu equilíbrio. Ele representa o abuso da energia vital pela vontade, que se separa da ordem. Assim, toda magia negra é, antes de tudo, um erro moral, antes de ser um erro técnico. O enfeitiçamento surge como consequência direta dessa compreensão. O texto afirma, de maneira quase implacável, toda vontade confirmada por atos é uma ação, e toda ação gera efeitos. Existem enfeitiçamento involuntários nascidos de emoção persistente como ódio, inveja, medo ou dependência. E enfeitiçamentos voluntários. Quando a intenção consciente ou, obviamente, né, a intenção consciente de prejudicar, em ambos os casos forma-se uma corrente astral que age sobre a vida. Eu costumo dizer para as pessoas que, olha, se a pessoa pensar em desejar o mal, já desejou o mal. Né? E todo aquele também que pensa que fez o bem e já deixou também de fazer o bem. Essa corrente pode enfraquecer, adoecer, desorganizar, porque atua diretamente sobre o princípio vital. Contudo, ela não é linear, mas circular. Você não encontra um meio adequado onde se fixar, retorna ao emissor. Né? Emissor, receptor, ativador e tal. Isso aqui a gente tem que fazer uma aula depois explicando sobre, tá? Essa questão de emissão, para emitir um bom sinal para o astral, para poder fazer de fato o negócio acontecer e sentir acontecer de fato. É por isso que essas coisas normalmente é melhor você ensinar presencial do que EAD, do que por vídeo no YouTube e tal, porque ensinar por YouTube acaba sendo muito mais difícil. O cara ele tem que ser muito bom para explicar no YouTube. Né? Que, rapaz, eu já vi tanta gente entrando em cada cilada por praticar coisas ocultas na internet, por ver internet, que não é brinquedo. Então eu tô aqui no canal ensinando devagarinho, com calma, pegando criando uma boa base para vocês, para lá na frente a gente, né, adotar outros princípios. A gente pega, cria uma base sólida, primeiro, trabalha, aprende, estuda, revisa, e depois a gente vai para outra parte. É melhor assim. Daqui a pouco também muita gente aí praticando Feng Zong aí, meu Deus do céu. Não é assim que funcionam as coisas, né? Tem gente que acha que praticar magia é Kama Sutra. Já vi gente comentando esse tipo de asneira já, inclusive. Obviamente que depende do ritual. Não deixa de ser magia, mas depende do ritual, depende do que você quer para sua vida, tá? Depende do que você quer para sua vida. Eis a razão profunda pela qual o texto insiste que ninguém pratica o mal sem risco. A força projetada não absorvida volta-se contra quem a emitiu. O operador torna-se o primeiro campo de repercussão. Então, essa questão de repercutir é importante falar. Vamos lá. Você está dando um passe energético para curar alguém, que seja um reiki.
você vai sentir uma repercussão nas bordas, na região ali, onde você está emitindo aquela energia. Vai ter uma repercussão. Do mesmo modo acontece quando você pratica uma magia. Não sabe, não faz. Estuda primeiro. A doença, nesse sistema, não é um acidente puramente físico. Ela nasce, em última instância, de um desequilíbrio moral. Então, parte de um desequilíbrio moral. Ou volativo. Portanto, a doença principal aqui é qual? É a falta de conhecimento. É, na verdade, uma doença que é difícil de se curar. Qualquer doença, eu acredito, que pode ser que você até consiga curar até por intermédio da fé e de uma boa vontade. Agora, a ignorância, meu Deus, requer muita vontade. E muito mariri com chacrona também, viu? Antes de atingir o corpo. A desarmonia instala-se na vontade, na emoção ou na imaginação. Por isso, a cura verdadeira não pode ser apenas mecânica. Curar é romper ou redirecionar uma corrente astral, substituir um desejo desordenado por outro e outro equilibrado, reorganizar a vontade. É neste contexto que surge Paracelso, um grande alquimista, citado como precursor de uma medicina espiritual e magnética. Inclusive, muitos falam que Paracelso é a reencarnação, aliás, Tesla é a reencarnação, ou é o mesmo ser espiritualmente que Paracelso. Bom, isso é que alguns alquimistas falam, né? Não vejo dessa maneira. Assim como já falaram já que Nikola Tesla é o mesmo apóstolo Paulo, e não é bem por aí também, tá? Vamos ter um pouco de paciência com as coisas também, antes de ficar criando superstição e ilusão. Muito antes de Mesmer, ele compreendeu que a vontade, o símbolo e a analogia atuam diretamente sobre a vida. Por isso, rejeitou práticas sangrentas e cerimoniais. Sangrentas, e quando envolve sangue, quando fala de sangue, sangue não é somente aquele fluido vermelho, não. Tá? Sêmen também é sangue. Tá? Aliás, nas fezes e na urina, quando você faz o exame, ali reside também, e microscopicamente, no microscópio você consegue ver ali resíduos do sangue ali. Tá? Obviamente que o sêmen é muito mais puro, mas não deixa de ser vital. Vital como o sangue. A urina, por exemplo. Né? A urina e as fezes você consegue encontrar glóbulos vermelhos, né? Sangrentas e cerimoniais. Defendendo, e tem gente que, obviamente, faz dessas práticas aqui, tá? Faz todo um ritual e depois ali acaba. Olha, já vi. Olha, meu Deus do céu. O ser humano, ele não tem limite mesmo. Né? Olha, tem gente que vende. Isso aí eu. Deixa pra lá, olha. Rapaz, olha, a pessoa, ela para praticar magia, ela tem que saber direitinho mesmo, rapaz, se ela vai querer entrar nesse negócio aqui. Porque, vejam, faz como eu, entendeu? Entrou, estudou alguns anos, ficou alguns bons anos, nasceu na família de mago, de bruxo e tal. Mas, sabe, se não for para a prática do bem, e você se melhorar, e você evoluir, e adotar boas práticas, não compensa. Não compensa. Entendeu? Ficar brincando de pegar areia de cemitério, fazendo ritual com vela preta dentro do cemitério, rapaz. É lindo, é maravilhoso até um momento, né? Mas depois quando a conta chega, mano, e chega pra todo mundo, tá? Ainda bem que nesse ponto aqui eu posso dizer que eu fui sábio até um certo momento, porque eu não adentrei em algumas operações que eu achei bem arriscado e eu vi o final de muitos parentes, eu vi como foi o fim de muitos irmãos, amigos. Tá? As coisas aconteciam, tá? Aconteciam assim, era pedir no mesmo dia acontecer. Assim, sabe? Os magos assim da minha família, assim, você pedir assim, olha, eu quero isso, é quanto que paga, é tal valor, pronto, amanhã o negócio tá amanhã acontece, amanhã vai estar lá, ó, tal pessoa vai ficar com você, vai casar com você, não vai largar mais você, rapaz, um negócio impressionante. E eu aprendi tudo isso. Eu acho que eu fui colocado nesse meio muito cedo, muito precoce, vi muita coisa assim.
Eu lembro, nessa casa aqui que eu estou falando com vocês aqui mesmo aqui, esse lugar que eu tô antigamente era um banheiro, né? Era um banheiro. É a casa que eu decidi criar meus filhos. Eu conversava com um espírito, né, que ficava no banheiro assim, eu sentava no vaso e conversava com ele na minha frente. E nessa escada aqui, daqui da minha casa, depois eu vou fazer um vídeo para mostrar pra vocês, era uma escada onde, nossa, eu vi tanto ritual de pó de pemba nessa minha escada e tanta coisa, e tanto ritual de alta magia, magia sombria, de tantas outras coisas, né? Espíritos manifestados, incorporados, que seja como preferir chamar. Eu vi tanta coisa e eu agradeço a Deus por ter visto, por ter enxergado aquilo ali, por ter praticado muito dessas coisas, para hoje poder gravar vídeos como esse, não somente para ensinar, mas alertar também e delimitar as coisas, né? Cerimoniais. Defendendo uma ciência da cura baseada na compreensão das correspondências. O corpo é o último elo de uma cadeia invisível. As influências astrais, por sua vez, não anulam a liberdade humana. A astrologia verdadeira, né? Aqui envolve obviamente a astrologia dos reis magos, né? Dos reis magos, né? Inclusive um deles veio de Ur dos Caldeus, que é justamente de onde surgiu Abraão. Tal como apresentada no texto, não é fatalista. Ela não impõe destinos imutáveis, mas calcula tendências e probabilidades. O céu imprime sinais de luz, sinais na luz astral. Então, a gente consegue ver, não é somente no céu, tá? A gente consegue ver na terra e também no mar. Isso que está impresso, especialmente no momento da concepção e do nascimento, criando facilidades e obstáculos. Contudo, a vontade consciente pode corrigir, vencer ou transformar essas influências. A astrologia é, portanto, o cálculo científico e mágico das probabilidades, não a sentença do destino. Porque você pode, obviamente, entender o seguinte: a pessoa ela é do signo, por exemplo, de Touro, que é material. Falaremos do signo de Áries. E ela está bem depressiva, debilitada. Você olha assim, meu Deus do céu, essa pessoa, ela é do signo de Áries, tem tudo que está em volta do signo dela mostra que ela não era para estar naquela situação, né? Aí você faz ali uma tiragem de tarô, joga as lâminas e você percebe que não faz nenhum sentido aquilo ali está acontecendo com aquela cidadã, com aquele cidadão. Então aí é onde entra, né, a questão da palavra para criar a realização. E através da palavra você consegue mudar, né, um campo, não somente o campo áurico do cidadão, mas não somente o campo áurico do ser humano que você está ali se dirigindo, falando, né, com aquela pessoa, obviamente, que está depressiva. Mas você também pode falar para ela que existem ervas que mexem em todo o eixo áurico da pessoa. 3 plantas assim que eu recomendo que a pessoa ela faça um chá e tome, né? Não está bem depressiva assim. É claro que ela antes tem que passar por uma astrologia de um profissional que sabe bem fazer e ler de maneira minuciosa e correta, né, um mapa astrológico e saiba jogar, né, jogar que eu digo no sentido de fazer uma boa leitura das lâminas de tarô, né, com os arcanos maiores e menores. E tudo isso associado a um estudo alquímico, e aí, obviamente, chega ali a pessoa para fazer a consulta e você tem esse entendimento, você vai salvar aquela vida. Porque, a depender da situação, basta um banho de arruda com o guiné. Os dois juntos. O guiné, ele limpa. A arruda limpa e energiza. Porque só limpar não adianta. Entenda. Quando você faz uma limpeza em qualquer lugar que seja, às vezes para limpar você tem que mover os móveis do lugar. Certo? E limpar abre espaço. E para que esse espaço ele não acabe sendo preenchido por coisas que não são boas, você tem que preencher com energia. Porque energia é matéria. Energia acaba sendo matéria, não adianta. Esse entendimento mágico, áurico, energético, tem que entender. Só tem que ampliar a mente para saber bem do que eu estou querendo dizer. Energia é matéria, poxa.
Poxa, a tela do seu celular, do seu computador, o celular, não sei, essa câmera que eu agora tô me gravando, que eu estou filmando aqui, né? Você está me vendo por uma tela. Essa tela aí é elétrons, é prótons, nêutrons. Portanto, é matéria. Tá? Então você tem que energizar. E depois de todo esse processo vai ter uma coisa além, né? Então você limpa com a guiné, juntamente com a arruda e depois eu sempre recomendo um chazinho de manjericão para fechar com chave de ouro. Só, poxa, claro que depende, né? Depende de muita coisa. Tá depressivo, mas não é todo mundo que tem depressão que vai passar isso que vai ficar bom, poxa. Não é bem por aí, né? Tem que ver o mapa astral da pessoa, tem que fazer uma análise completa, minuciosa do ser humano. Não tá lidando com bolo de carne que só serve para dar dinheiro pra gente. Tem gente que trata os outros como se fosse uma bola de carne que só serve para dar dinheiro pra gente. E não é bem assim que funciona. Da adivinhação, da analogia e do grande arcano. O grande arcano, muitos falam que é Jesus, né? O grande arcano. Jesus de Nazaré. Muitos falam isso. Mas será mesmo? Vamos ver. A adivinhação ocupa um lugar elevado e frequentemente mal compreendido. A palavra divinare não significa conjecturar ao acaso, mas exercer a divindade em si. Isto é, despertar a faculdade de perceber as relações ocultas entre causas e efeitos. A adivinhação não cria o futuro, nem o força. Ela lê, no presente, os efeitos já contidos na causa em movimento, nas causas em movimento também. Os instrumentos tradicionais, tarô, água, espelho, sonhos, café, não produzem visão. Vamos ver? Por quê? Eles apenas fixam a atenção, disciplinam a imaginação e oferecem uma linguagem simbólica. Uma linguagem simbólica para que a intuição opere. Portanto, a intuição ela vai o quê? Ela vai operar. Ela vai operar por meio do quê? De um trabalho e estudo ligados à disciplina. Então, o estudo ligado à disciplina vai fazer com que, obviamente, o que é que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que eu vou me disciplinar, eu vou me entender, eu vou me compreender, de modo que, quando a conexão com o astral vier, vai ser algo mais simples. Eu vou chegar aí, ó, banana, batata. Eu vou saber eu vou saber a informação que está chegando. Cenoura, coentro. Então, assim, a imagem vai vir de lá. Então, de tanto eu trabalhar a minha intuição, a imagem que vai vir de lá de cima, eu estou dando exemplos aqui, tá? A imagem que vai vir de lá de cima para cá vai ser algo fluido. Você vai saber captar, vai saber, né, exercer da melhor maneira aquilo ali. Não produzem a visão. Eles apenas fixam a atenção, disciplinam a imaginação e oferecem uma linguagem simbólica para que a intuição opere. O tarô, em especial, é apresentado como o livro simbólico primordial, uma síntese das leis universais, um espelho rigoroso das analogias que regem o mundo. O texto, contudo, faz um alerta severo quando se trata das poções e dos sortilégios. Essa questão de poções envolve, obviamente, a questão de floral alquímico e outros florais mais, como de baia, etc. e tal, que é importante tomar cuidado. Fazem bem para a saúde? Depende. Depende. Ah, mas em excesso não faz mal. Pera aí, tudo em excesso faz mal. Até a alegria em excesso faz mal. Se você for olhar na medicina tradicional chinesa, você vai ver que os chineses eles falam isso. Sorrir demais, dá muita risada, risada em excesso, alguma coisa pode acontecer com você. Ah, mas a risada nem sempre está associada à alegria. Então, a opinião, cada um tem a sua. Né? A razão é uma só. Aqui não há ensinamento, apenas advertências. A feitiçaria envenenadora é o uso criminoso da ciência, misturando substâncias reais, sugestão psicológica e o terror imaginativo. Muitas mortes atribuídas a venenos ocultos foram causadas pelo medo, pela imaginação ferida e pelo choque moral. O chamado pacto simboliza a perversão total da vontade. Porque a vontade está ligada ao espírito, à alma. E obviamente que muitas pessoas elas falam que o espírito e a alma não é a mesma coisa. E, obviamente,
Depende do grau e ramificação em que se está falando isso. E, obviamente, envolve toda uma questão de ordem. Da ordem em que se está inserido. No âmbito que se está inserido, aí depende do grau do cidadão. Para a pessoa falar que espírito e alma é a mesma coisa, ou que diverge, ou que tem separação entre si, tem que entender do que a pessoa está falando. Quando a pessoa ela fala, olha, o espírito e a alma é a mesma coisa, tem que entender o porquê que a pessoa está falando aquilo ali. Né? Com base em quê? Por que ela está falando aquilo ali? É com base em algum grimório? É com base em alguma ordem iniciática? É com base em alerta em uma determinada coisa? É fazendo uma ligação de que tudo é um é tudo? Portanto, 2 também é 1, então 2 também é tudo? Portanto, 120 mil é 1 e tudo ao mesmo tempo? Entende? É complexo, mas também é fácil de entender. Muitas mortes atribuídas a venenos ocultos foram causadas pelo medo, imaginação, né? O chamado pacto simboliza a prevenção da vontade, a abdicação consciente. Obviamente, a abdicação consciente da responsabilidade ética. Tudo converge, enfim, para a analogia, a chave geral das 4 ciências ocultas. Ela é apresentada como a última palavra da ciência e a primeira palavra da fé. Pela analogia, o visível, aí depois dá um Google, tá? Para saber o que é analogia direitinho. Pela analogia, o visível reflete o invisível. O finito revela o infinito. A razão encontra a crença sem se contradizer. Deus não é arbitrário, mas razão suprema. O dogma não é mentira, mas véu pedagógico. E aqui substituímos essa questão, né, da pedagogia por andragogia. Porque ninguém vai querer ensinar necromancia para seus filhos pequenos, né? Assim eu acredito, pelo menos. Acho que todo mundo tem que... Eu defendo a tese de que tem que ser maior de idade para praticar magia. Tá? Maior de idade e bem entendido. E no mínimo iniciado em alguma ordem. E se não é iniciado em alguma ordem, pelo menos ir devagarinho, com sapatinho, aprendendo devagarinho para criar uma boa base, como a gente está fazendo aqui no canal do YouTube aqui, né? Então aqui no canal a gente está criando vídeos, ó, devagarinho, devagarinho, passo a passo, passo a passo, passo a passo, para a pessoa ela ler, reler, ouvir, escutar, aliás, né? Que quem escuta está na escuta, portanto quem escuta está presente, e quem ouve entra por um ouvido e sai por outro. Quem ouve entra por um ouvido e sai por outro. Então é importante a pessoa ela ir escutando. E vai ouvir, escutando. Né? As religiões verdadeiras nascem de uma mesma raiz universal, expressa por símbolos diferentes. O grande arcano não é uma fórmula secreta, nem um poder exterior. Ele é a ciência do equilíbrio, a lei das correspondências, o domínio consciente da vontade, simbolizado pela árvore da vida, pelas figuras do tarô e pelo jogo entre polos e centro. Ele ensina que o verdadeiro poder não consiste em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Então, do mais é isso. Forte abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deixa o like, não esqueça de se inscrever. Importante para o nosso crescimento. E colocar nos comentários também o seu feedback do que você achou nessa aula aqui.